Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Medicina hiperbárica. Você sabe o que é isso? Pois é, nós estamos aqui no nosso estúdio com o Dr. Fabrício Reck, ele que é um grande especialista, aliás, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, né, doutor? Isso, Fabrício? Roberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E nós vamos divulgar um pouquinho mais sobre esse tema, que é uma área da medicina que traz muitos benefícios aos pacientes que dela necessitam, né, mas que ainda é pouco conhecido pela população em geral. E até pelos médicos também. Sou médico de formação e tenho pouco conhecimento. Vamos aprender aqui um pouco mais com o Dr. Fabrício. Este é o programa Catarinando, nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Dr. Fabrício, muito bem-vindo mais uma vez, né? É um Obrigado, prazer Roberto. tê-lo aqui. E diz aí para nós, medicina hiperbárica, o que é isso? O que compõe a medicina hiperbárica? Aos telespectadores do Catarinando, né, e da TV Floripa, a gente vai tentar trazer um pouco de informação justamente para falar o que é a medicina hiperbárica, seguindo a tua experiência de ficar na frente das câmeras aqui, né, que não é uma coisa tão usual para quem fica no atendimento de pacientes, etc. Mas a medicina hiperbárica é uma área da medicina que utiliza câmaras hiperbáricas, que são equipamentos que simulam uma pressão maior que a atmosférica dentro desses equipamentos com ar. Então nós utilizamos ar medicinal dentro de uma pressão maior que a atmosférica e esses pacientes respiram oxigênio. Então com isso o tratamento não é tópico, o tratamento não é oxigênio na ferida, oxigênio da lesão, é um tratamento sistêmico. Importante falar isso para as pessoas porque algumas pessoas dizem, mas a medicina hiperbárica, e lá tem que abrir o curativo, tem que ter uma ferida que apareça, né? Não, o tratamento ele é sistêmico, então a pessoa está dentro de um ambiente pressurizado, uma câmara hiperbárica, e ela vai, dentro dessa câmara vai estar numa pressão maior que a pressão que nós estamos agora a nível do mar. Então mais ou menos como se estivesse a 15 metros no fundo do mar, ou seja, 2,5 atmosferas absolutas. Com isso nós conseguimos dissolver, diluir oxigênio nos líquidos corporais do paciente. E isso não só topicamente, então, mas também do ponto de vista sistêmico. A dissolubilidade é pela respiração. Então, o paciente respira oxigênio, ele está sob uma pressão que faz com que esse oxigênio dissolva. É a mesma regra para colocar gás na água mineral. Você coloca pressão sobre a água e fecha a tampa. Você pegar uma água mineral com gás fechada e você mexer, você não vê bolha, porque o gás está dissolvido, porque tem pressão. Quando a gente diz que o refrigerante ou a água não tem mais gás, às vezes a gente comenta, esse perdeu a pressão. Esse refrigerante, essa água não tem mais pressão, então está sem gás. Então é o mesmo processo de colocar o gás na água mineral, é que a gente dissolve o oxigênio nos líquidos corporais. Então não são bolhas, ele dissolve, ele desmancha através da respiração e os líquidos corporais, o nosso sangue, o nosso plasma, né, composto de células vermelhas e células brancas, levam essas moléculas de oxigênio, levam o oxigênio até os nossos tecidos. Nos tecidos que não estão doentes, né, Roberto, não há modificação. Ele usa o que tem que usar e o resto do sangue leva de volta. Mas nos tecidos que estão com pouco oxigênio, que a gente chama sofrimento tecidual, há um sofrimento do tecido, por exemplo, o pé diabético e outros que nós ainda vamos falar sobre esse assunto, mas esse tecido que está em sofrimento, ele absorve. Ele, eu tô precisando de oxigênio. Ele vai lá e absorve esse oxigênio e utiliza esse oxigênio. Então tem vários mecanismos oxigênio dependentes, que dependem do oxigênio, que utilizam esse oxigênio para se nutrir. E é oxigênio O2, oxigênio não é O2. ozônio, O3, Não, é oxigênio. Então o princípio básico seria, o paciente entra numa câmara
vedada. Isso. E aí a pressão ali dentro é controlada e aumentada. Isso. Para que haja uma difusão maior de gases. Há um controle da temperatura interna desta câmara, desse ambiente, da umidade, e há um controle, esse ar que entra para fazer essa pressão é um ar medicinal. Então um ar purificado, um ar totalmente puro para que não haja impurezas, para que ele possa pressurizar. Atingindo a pressão de tratamento, esse paciente recebe uma máscara de oxigênio e através dessa máscara ele respira. Uma máscara muito semelhante a essas máscaras de nebulização, né? Ela, tecnologicamente ela é um pouco mais avançada do que isso, mas a aparência dela é muito semelhante. E como é que está o conhecimento? Assim, as pessoas estão procurando, os médicos estão indicando, um cardiologista, por exemplo, né, que vê lá o seu paciente hipertenso e com diabetes e está com um pé diabético. Os médicos estão sabendo indicar? Nós temos muitos colegas aqui em Florianópolis, muitos médicos que encaminham já de rotina. Então nós temos colegas de diversas especialidades que quando observam um paciente com uma lesão com indicação de hiperbárica, já encaminham o paciente. Alguns já encaminham com indicação de hiperbárica. Alguns pacientes há uma dúvida realmente, porque algumas especialidades não têm uma proximidade tão grande com a hiperbárica e nos solicitam uma avaliação, né? Solicito a avaliação do paciente para ver se ele tem indicação de hiperbárica. E a gente discute com esse colega sobre as indicações, discute qual é o protocolo a ser utilizado, qual é o tratamento que nós vamos instituir, até porque a hiperbárica, Roberto, ela é um tratamento adjuvante. Então nós não podemos abandonar os tratamentos deste paciente. Então, você citou agora o pé diabético. Esse paciente ele precisa continuar acompanhamento com o seu endocrinologista para controlar o seu diabetes, ele precisa continuar o seu acompanhamento com o vascular para tratar as doenças vasculares, né, ou fazer o acompanhamento. E a hiperbárica vai ser um complemento na questão da recuperação daquela lesão específica. Mas a hiperbárica não vai tratar o diabetes ou tratar a vasculopatia, né? Doença vascular. Isso é cada especialidade que vai tratar. Às vezes, num pé diabético, nós temos um envolvimento de ortopedista, do infectologista. Então, é multidisciplinar, né? E para a gente ir encerrando, o SUS já oferece esse tratamento ou os convênios médicos? Nós temos já hoje todos os convênios médicos pagam oxigenoterapia hiperbárica desde 2010, então já faz em torno de 7 anos, um pouco mais, quase 8 anos que é pago. O SUS em alguns municípios e estados do Brasil já paga, mas não é todo o SUS a nível federal que paga. Hoje o estado do Paraná, nosso vizinho aqui, todo paciente do SUS tem direito a atendimento com hiperbárica. Em Santa Catarina ainda não está assim, mas muitos municípios já assumiram esses pacientes e já custeiam esses tratamentos, sim. E para a gente encerrar, um contato, a pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre isso, podia acessar aqui em Florianópolis, aonde? Nós temos uma clínica aqui no Hospital Dr. Carlos Corrêa, né? Facilmente entre a Mauro Ramos e a Ercílio Luz. Então, alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia sobre o assunto, quiser esclarecer alguma situação, é tranquilo, nós somos muito acessíveis, pode chegar lá, pode ligar para marcar, alguma coisa assim. O telefone está aqui embaixo para o pessoal precisar ligar para saber alguma informação sobre o assunto, a gente pode esclarecer. E também tem a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, né, a qual eu estou presidente no momento, que é o www.sbmh.com.br, e o site da nossa clínica é o www.hiperbarica.med.br. Maravilha, então, agradecemos, obrigado. E nós vamos inclusive falar mais sobre essa especialidade, a sua utilidade, a sua indicação, né, para onde que se indica o seu tratamento em outros programas. A gente agradece você que esteve aí com a gente e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.